Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui, vou ser o mais objetivo possível. A palavra que o Senhor me confiou no coração está em 2 Reis 4:8. O interessante é que eu não estava nem lendo essa palavra, irmão, estava lendo o Êxodo. Só que a palavra que o Senhor me confiou no coração que está em 2 Reis 4:8. 2 Reis 4:8 diz assim: Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sem dúvidas, este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Irmãos, olha que interessante, eu vou ir com calma para você poder entender. Percebe que a Bíblia diz que Eliseu, ele está passando em frente à casa da sunamita, e sempre que Eliseu passava ali, ele parava para uma refeição. Só que a Bíblia diz que certa vez, a sunamita vai olhar para Eliseu e vai falar assim para o marido dela: sem dúvidas, este que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Percebe que a Bíblia diz que ela vai dizer assim, sem dúvidas. Então percebe que ela não tinha dúvidas acerca da pessoa de Eliseu. Ela não tinha dúvida acerca do profeta. Olha o que ela vai dizer para o marido dela: sem dúvidas, este que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Então percebe que Eliseu não é um profeta que deixa dúvida por onde ele passa. Porque se a sunamita está dizendo sem dúvidas, então significa que ela está olhando para Eliseu e não está tendo dúvida acerca do profeta. Porque profeta não pode deixar dúvida por onde ele passa. Profeta tem que deixar convicção pelos ambientes que ele passa. Eita Jesus, olha que interessante, olha que forte. Ela olhou para o marido dela e falou assim, ó, sem dúvidas, este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Percebe que ela não teve dúvidas acerca da pessoa de Eliseu. Ela não teve dúvidas acerca do profeta. Ela está tendo convicção e certeza do profeta. Profeta, por onde ele passa, ele não pode deixar dúvida. Se as pessoas olharem para você e ter dúvida de você, você não está de acordo. Porque percebe que a Bíblia diz que ela olhou para Eliseu e falou, sem dúvidas, este homem é um santo homem de Deus. Olha que tremendo, Eliseu não é um profeta que deixa dúvida. O profeta não pode deixar dúvida pelo ambiente que ele passa, filho. Só que eu acho interessante que a Bíblia diz que ela está olhando para Eliseu e está falando para o marido dela acerca de Eliseu. Por isso que a Bíblia diz que a gente está rodeado de uma nuvem testemunha. Tem gente observando a gente. Eita Jesus, percebe que ela estava olhando para Eliseu e estava falando para o marido dela acerca do profeta. Por isso que a palavra do Senhor afirma que a gente está rodeado de uma nuvem testemunha, filho. Tem gente observando a gente. Tem gente de olho em você. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, você vai entender. A Bíblia diz que quando Eliseu para ali para fazer uma refeição, a palavra do Senhor afirma que a sunamita ela vai construir um quartinho para Eliseu. Todo mundo já conhece essa passagem. Depois que ela construiu um quartinho para Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu, ele vai dizer assim, 2 Reis 4:14. Eliseu disse assim: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é idoso. Olha que interessante. Por que Eliseu, ele queria retribuir aquela mulher de algum modo? Porque a mulher tinha tratado ele muito bem, irmão. Tinha tratado ele com muita bondade. Construiu um quartinho para ele. Teve todo aquele trabalho de fazer algo para Eliseu, para o profeta. Então o profeta queria ter um modo de poder retribuir aquela mulher. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa palavra, percebe que a Bíblia diz que Eliseu fala assim para Geazi, para o seu servo: Geazi, o que eu posso fazer por ela? Geazi fala assim: ó, meu senhor, ela não tem filhos. Então Eliseu disse assim: chama ela. Quando ela se pôs à porta, Eliseu disse: por esse tempo tu darás à luz a um filho. Agora percebe comigo o detalhe. Por que Eliseu profetizou um filho para ela? Porque primeiro, percebe, Geazi, ele tinha falado para Eliseu: Eliseu, ela não tem filho. Quando ele ficou sabendo que ela não tinha filho, Eliseu falou: chama ela então. Percebe quando ela vem, Eliseu falou assim: ó, por esse tempo tu dará à luz a um filho. Percebe que Eliseu está profetizando um filho para ela? Porque a Geazi falou para ele o que ela tinha falta. Não, vou repetir isso aqui para você poder entender, rapaz. Escuta isso aqui. Percebe que Eliseu profetizou um filho para a sunamita quando ele ficou sabendo que ela tinha falta de filho. Porque Geazi que falou. Geazi falou assim: ó, meu senhor, ela não tem filho. Percebe que Geazi, ele foi olhar a vida dela. Geazi falou assim: peraí, a mulher é rica, ela não tem falta de bens, mas peraí, ela tem que ter falta de alguma coisa. Ele começou a observar a vida dela. E até então que ele chegou à conclusão: eu já sei, ela não tem filho. Quando ele fez uma avaliação na vida dela, quando ele averiguou a vida dela, ele foi falar para Eliseu e falou: Eliseu,
ela não tem filho, então Eliseu vai chamar ela. E Eliseu profetizou em cima daquilo que ele sabia que ela tinha falta, porque Geazi falou para ele. Sabe o que significa isso? É profetas que profetizam em cima daquilo que sabe que você tem ausência. Tem profecias que você recebe que é em cima daquilo que você sabe, que a pessoa sabe já que você tem ausência. Aí vem profetizar em cima daquilo que sabe. Percebe? O erro de Eliseu foi profetizar em cima daquilo que ele sabia que ela tinha falta. Porque Geazi tinha falado para ele. Geazi falou assim, ó, ela não tem filho. Então percebe, Eliseu falou, então chama ela. Quando ela se põe à porta, Eliseu, ele profetizou para ela o que é um filho. Por que ele profetizou um filho? Porque ele sabia que ela tinha falta de filho, porque Geazi falou para ele. Tem profetas profetizando em cima daquilo que sabe que você tem ausência. Tem profeta que analisa a sua vida e vem profetizar em cima daquilo que sabe que você tem falta. Isso não é profeta, porque profeta não é chamado para profetizar por vista, filha, por fé. Você quer ver uma coisa? Se você tomar leitura, presta atenção no que eu vou falar aqui, irmão. Isso aqui é muito forte. Se você tomar leitura de 1 Reis, vou até abrir aqui para você falar o que eu estou falando. Presta atenção no que está escrito. Isso aqui é muito forte. Olha que forte isso aqui. 1 Reis 20, 32. Se me fala em memória, olha o que está escrito. 1 Reis. Presta atenção que forte isso aqui. 1 Reis 20, 32. Diz assim, 20, 35. Olha o que está escrito. Por ordem do Senhor, um discípulo dos profetas disse ao seu companheiro, fira-me, mas o homem recusou. Então o profeta disse, como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão ferirá. E logo que o homem partiu, um leão atacou e o feriu. Então o profeta encontrou um outro homem no meio do caminho e disse-me, fira-me por favor. Este o feriu e o atingiu. Então o profeta ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com uma testeira. Percebe uma coisa? Percebe que a Bíblia diz que esse profeta aqui, ele colocou uma testeira nos olhos, ou seja, ele colocou uma venda nos olhos. Por que ele colocou uma venda nos olhos? Porque ele ia profetizar para Acabe. Então percebe que ele está profetizando para Acabe com uma venda nos olhos. Por que ele colocou venda nos olhos? Porque profeta não precisa avisar minha vida para profetizar, filho. Percebe que ele colocou uma venda para ele não ver a vida Acabe vindo. Porque profeta não precisa avisar minha vida para profetizar. Eliseu, ele só errou aqui porque ele profetizou visando. Foi por isso que Eliseu, filho, a Bíblia diz que o menino morreu. Pode perceber quando o menino morre lá na passagem da Sunamita, a Bíblia diz que a Sunamita vai atrás dele. E a Sunamita fala assim, ó, eu não disse para você não me dar falsa esperança. Aí você vai ver que Geazi vai tentar tirar ela dos pés de Eliseu. Aí Eliseu vai falar, Geazi, deixa ela, porque essa alma está angustiada e o Senhor não me revelou nada. Então percebe, Deus não revelou nada para ele, irmão. E ele tinha profetizado em cima daquilo que ele sabia que ela tinha falta. O problema de Eliseu foi profetizar em cima daquilo que ele sabia que ela tinha falta, porque Geazi falou para ele, profeta, filho, não deve profetizar em cima daquilo que sabe que a pessoa tem falta. Hoje tem profetas que profetizam visando a sua vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A pessoa sabe que Deus me usa na palavra, entra no meu perfil, vê que meu chamado é na palavra e vem profetizar em cima daquilo que ele já viu. Sabe que, eita, assim é fácil, filho. Eita, Jesus. Eu vou falar, Jeová. Olha que interessante, irmão. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Percebe que Eliseu, ele profetizou para a Sunamita quando Geazi falou, ó, meu senhor, ela não tem filho. Chama ela. Aí ele vai lá e profetiza um filho para ela. Por que ele está profetizando um filho? Porque ele sabe que ela tem ausência de filho. Porque Geazi falou para ele. Então percebe que ele está profetizando em cima daquilo que ele sabe que ela tem falta. Está profetizando em cima da necessidade. Tem pessoas profetizando em cima daquilo que sabe, filho, a teu respeito já. Sabe, já analisou sua vida, sabe se está desempregado, vai entregar a profecia. Eu vou te falar uma coisa aqui por experiência e vou finalizar esse vídeo. Eu estava numa live uma vez. Escuta só, não vou expor a pessoa. Eu estava numa live uma vez pregando a palavra. E um rapaz pediu oração na live e falou assim, irmãos, escuta só, assim que eu terminei de pregar, ele subiu na janela e falou assim, irmãos, peço que vocês orem por mim, porque eu já mandei currículo numa empresa, e só falta Deus abrir essa porta. Ele falou isso. Em seguida, um outro rapaz que estava embaixo na janela, soltou um áudio e começou a falar em línguas e falou assim, ó, irmão, Deus está mostrando uma porta pro irmão aí. Na hora, irmão, na hora eu já cortei o assunto, falei, peraí, isso não é profeta. Por quê? Porque o irmão já tinha falado que entregou currículo na empresa. Agora o irmão está falando que Deus mostrou a porta para ele. Então peraí, primeiro teve que ouvir o irmão falar que Deus que mandou currículo na empresa, para depois ele profetizar em cima daquilo que ele já sabia. Isso aí não é profeta. Irmão, quando eu falei isso e falei dessa passagem que eu acabei de falar aqui, percebe que Eliseu,
Ele só profetizou para a Sunamita, o filho, porque Geazi falou para ele. Então ele vai profetizar em cima daquilo que ele sabe que ela tem falta. Cuidado com as profecias, filho. Eita Jesus. Irmãos, não vai dar para mim falar por muito tempo, porque o áudio vai finalizar.